Muito bom dia para você, que Deus te abençoe nesse dia especial, esse domingo especial, outro domingo especial. Apesar de tudo que a gente está vivendo, de todos os desafios, Deus está conosco e nós estamos aqui para invocá-lo, para adorá-lo e glorificá-lo, porque nós reconhecemos que Deus é bom em todos os seus caminhos. Que a bondade de Deus te visite aí, que a paz e a alegria de Deus enche o seu coração, enche a sua casa e que nesse instante, nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, uma experiência de Deus possa ser proporcionada à sua vida aí, em nome de Jesus. Que nós fazemos no início dos nossos cultos sempre, nós oramos a Deus, pedindo para que de fato o Senhor seja o centro de todas as coisas. E nós fazemos isso unindo os nossos corações e nossas orações. Então vamos orar? Ore comigo aí, você na sua casa, vocês que estiverem aí do outro lado, e vamos pedir a Deus que abençoe esse nosso tempo juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos a bondade do Senhor nessa manhã, mais uma vez, sabendo que está se manifestando a visitação da sua misericórdia, da sua bondade, da sua fidelidade. Eu oro para que nesse tempo, todas as coisas que nós fizermos aqui e quem está do outro lado também, tudo isso glorifique o nome do Senhor. O Senhor seja glorificado, o Senhor seja percebido de alguma forma, a voz do Senhor seja ouvida. E também nas nossas orações, nos nossos cânticos, o nome do Senhor seja exaltado sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ter um tempo agora de louvor, algumas canções de louvor, você vai ter elas aí, vai ter as letras, você pode acompanhar e cantar com a gente. Soltar sua voz e vamos louvar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Vem
A palavra de Deus diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome dEle. E é isso que a gente fez agora. Nós rendemos graças ao Senhor, nós cantamos louvores ao nome do Senhor. Não é porque as coisas estão fáceis na nossa vida, não é porque as circunstâncias estão fáceis de serem enfrentadas, mas porque Deus é um Deus que está acima das circunstâncias. Deus é um Deus que está acima das nossas dificuldades. Deus é o Deus que dirige a história. E está aí e até hoje ninguém consegue refutar isso de maneira nenhuma. Deus é sempre bom. E a gente vai estar refletindo sobre isso aqui. Às vezes a gente procura em algumas pesquisas para ver soluções para as dificuldades da vida. Por incrível que pareça, daquilo que a gente encontra publicamente, nem tudo vem do meio cristão. Há outras respostas que vêm de vários lugares. E às vezes leva a gente a perguntar por que isso? Será porque é uma imprecisão? Será porque a gente vive alguma ilusão, uma negação? Ou o que é? Ou será que nós temos poucas soluções práticas? A gente sabe que não, na verdade não. Nós vivemos nesse deserto de desafios da vida e Deus deixa na palavra dele exatamente princípios para a gente seguir e a gente aprender como reagir diante disso. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver ela aí com você. Se você não tem acesso à Bíblia, você pode acompanhar comigo a leitura. Mas você que tem acesso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. E, na verdade, a gente vai estar trabalhando e meditando aqui nos capítulos 13 e 14 de Números. Então, se você abrir no capítulo 13, agora passa uma página e vem comigo com o capítulo 14, versículo 24. Números, capítulo 14, versículo 24. Para você que ainda está procurando, talvez esteja procurando, ele é o quarto livro da Bíblia. Você começa do Gênesis e vem, ele é o quarto livro, Números, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu vou ler novamente esse versículo. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Vamos orar mais uma vez? Orar para que Deus abra o nosso entendimento e a gente consiga captar, absorver, entender aquilo que Ele está falando, estará falando nesse tempo. Vamos orar. Deus, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, o Senhor que inspirou essa palavra, eu oro para que nesse momento o Senhor nos ajude a entender aquilo que vem do Senhor para cada um de nós, onde nós estamos, nas situações que nós nos encontramos. Eu oro para que o Senhor traduza a palavra do Senhor à necessidade de cada um e, acima de tudo, que ela realize a vontade do Senhor nessa manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu li esse versículo aqui de Números capítulo 14 para falar sobre essa questão do Caleb, do espírito de Caleb, que a palavra de Deus diz aqui, que nele houve um outro espírito e por causa disso ele perseverou em seguir o Senhor e ele foi abençoado por Deus nisso aí. Eu queria compartilhar algumas coisas com você nesse momento, porque isso aqui faz parte de uma história. Muitos de nós aí já conhecemos bem essa história, sobre quando são enviados os 12 espias para Canaã, para a terra que Deus estava entregando ao povo dele. Deus tira o povo do Egito, da escravidão do Egito, traz o povo atravessando o deserto para chegar e conquistar Canaã. E quando chega naquele lugar específico no deserto, Deus dá uma palavra para Moisés e diz: olha, escolhe aí 12 homens, um de cada tribo, eram as 12 tribos de Israel lá, escolhe cada um e manda eles irem e espiarem, olharem a terra, como é a terra, o que tem na terra, como as pessoas vivem lá. E Moisés faz isso. Você vai ver isso então comigo, você acompanha comigo, por favor, a partir do capítulo 13 de Números. Moisés envia os homens, eles vão lá, espiam a terra, eles olham tudo como ela é, como é que é o povo que habita nela, o que eles fazem, e eles voltam 40 dias depois,
eles voltam trazendo um baita de um cacho de uva, que a Bíblia diz que era carregado por 2 pessoas numa grande vara, né? Imagine o tamanho dessa uva. Mas eles voltam carregando, que era prova que eles estiveram lá, que eles agiram com coragem, como Moisés tinha dito para eles. Eles voltam, mostram o fruto daquele lugar e eles dão um relatório para Moisés. E aí o que acontece? Eles voltam 40 dias depois. Então, aquele período deles espiarem aquela terra demorou 40 dias. E isso é importante. Isso é importante você entender, porque isso ajuda a gente a entender o que Deus faz depois com esse povo a partir dessa questão dos 40 dias. Mas depois dos 40 dias, quando eles voltam, eles começam a dar o relato de tudo. Eles dizem, olha, nós fomos à terra a qual você nos enviou, eles falam para Moisés, capítulo 13, versículo 27, de fato é uma terra onde mana leite e mel, e esses são os frutos dela. Enquanto eles estavam nessa introdução, estavam todos concordando entre si. Eles dão um relato bom, um relato positivo. Olha o fruto, a terra é boa, realmente mana leite e mel. Aí, de repente, entra um tom de desafio. Eles começam a relatar com outra tonalidade. Você vai ver no versículo 28 que diz assim, mas o povo que habita nessa terra, onde nós somos, é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, os Enaquins, que eram considerados gigantes por causa da sua estatura. Bom, logo que entrou esse aspecto negativo, esse aspecto amedrontador, que é o tom do desafio ali agora, o que acontece? Uma discordância surge, ou uma dissonância naquele momento, que Caleb levanta e falou, peraí. Então Caleb diz o seguinte, capítulo 13, versículo 30, ele diz assim, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eles estão dando relato de que tem um desafio, de que tem gigantes, de que lá é gente poderosa e eles não vão conseguir atacar e vencer. Então o relato que vem só como um desafio, ele passa agora a ganhar um tom de terror, depois desse levantamento de Caleb. O tom de terror é que Caleb, quem está relatando diz agora o seguinte, nós não podemos atacar aquele povo porque ele é mais forte do que nós. Olha o que eles estão falando, aqueles 10 espias lá. 10 porque você vai ver que não foi só Caleb. Caleb e Josué tiveram uma reação diferente. Ele fala, eles são mais fortes do que nós. A terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, eles dizem assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos assim também aos olhos deles. Está lá no versículo 32 e 33 do capítulo 13. Então, quando o povo ficou possuído com esse medo, porque aí mudou um tom agora, o tom saiu do desafio e ele ganhou um tom amedrontador. Ele sai do desafio e ele vira terror. Então o povo fica possuído de medo e diante daquela possibilidade de morte, eles começam a murmurar. E eles falam assim, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, isso já está lá no capítulo 14, versículos 2 e 3, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E eles falam, não seria melhor então voltarmos para o Egito? Agora vejam vocês, eles estão questionando, eles estão murmurando, estão questionando se não seria melhor voltar para a escravidão e morrer lá. Bom, a coisa é tão incoerente na hora do medo e naquela emoção, no afã do medo, da raiva, da decepção, de tudo isso. A gente pensa tanta coisa, e eles também pensavam assim, porque eles estavam com medo da morte. E eles falam, então é melhor morrer lá, ou seja, se vai morrer, vamos morrer. O negócio não era só, na verdade o desejo é o desejo de não morrer, né? E aquela possibilidade de voltar para o Egito, enfrentar toda aquela escravidão, e de fato eles não sobreviveriam no Egito de jeito nenhum, além do que eles estavam querendo voltar as costas para Deus, que é quem havia os tirado, libertado de lá, e estava fazendo deles o seu povo. Aí já tinha acontecido aquela dissonância, aquela discordância
na voz de Caleb, agora surge uma nova discordância, uma nova dissonância, que é na voz de Caleb e Josué. Você vai ver isso comigo aí no capítulo 14, a partir do versículo 7. Diz assim, olha, a terra pelo qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. E a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Agora é a outra dissonância, agora a outra concordância. A primeira, Caleb levantou e falou, vamos partir para cima. Aí eles vêm com mais terror e gerando medo. E aí agora Josué e Caleb levantam e falam, não, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos partir. Nós vamos para aquela terra. Deus nos chamou para nos colocar naquela terra. O Senhor está conosco. E uma vez que Ele está conosco, nós agora que iremos entrar, e nós que os devoraremos. E é engraçado que logo depois que eles dão essa palavra, Josué e Caleb, o povo fica com raiva deles. Claro, os 10 espias, a maioria das tribos representadas, dá um relato diferente, um relato negativo, um relato assustador, baseado no seu medo, baseado em toda a sua covardia. E medo e covardia na Bíblia são palavras que elas são assim, intercambiáveis, elas dialogam mesmo, são sinônimas em várias vezes, né? Então, o que o povo faz? Eles, dali, quando ouvem aquilo, a multidão começa a querer executar Josué e Caleb, para apedrejá-los, que seria execução. E você vai poder ver isso aí no capítulo 14 em diante. E a palavra de Deus que diz que naquele momento a presença gloriosa de Deus se manifestou ali. Naquele momento, quando eles iam tentar fazer o mal contra Caleb e contra Josué, a presença gloriosa de Deus veio. E Deus dirige a palavra de novo a Moisés. E Deus fala com Moisés da seguinte maneira, ele diz assim, até quando este povo me provocará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Até quando, preste atenção nisso, até quando este povo, o povo dele, que ele libertou, que ele tirou do Egito, gente dele, até quando esse povo me provocará não acreditando em mim, depois de terem visto tudo que eu fiz no meio deles? Isso é capítulo 14, versículo 11. Um fato que não é difícil de observar aqui no texto é que aquele povo hebreu, eles haviam sido libertos por Deus lá da escravidão do Egito. Eles tinham visto sinais maravilhosos de Deus ao tirá-los de lá, livrá-los das pragas, atravessar o Mar Vermelho. Eles haviam visto aquelas coisas extraordinárias, sensacionais de Deus. Depois disso, eles passaram ainda 2 anos e meio, cerca de 2 anos e meio no deserto, experimentando sinais da glória de Deus, experimentando proteção de Deus. Deus colocava a nuvem sobre eles, colocava coluna de fogo sobre eles, os protegia. Deus manifestou ali provisão, dando comida e bebida para eles, e não faltou nada, nenhuma, eles não passaram necessidade em momento algum. E vendo aquilo ainda, eles dão a manifestação de desconfiança de Deus. Josué e Caleb são então algumas referências para nós aqui nesse episódio, mas a gente aprende mais com eles do que só falar. Na verdade, a gente aprende com eles a reagir, a agir e reagir de maneira que mude as nossas circunstâncias interiores e exteriores e ainda glorifica a Deus. E é sobre isso que eu quero meditar com você aqui. Nós ouvimos essa história toda e aí entendemos um pouco essa expressão de Caleb, que nele havia um espírito diferente dos outros. Bom, o que eu quero então compartilhar, o meu tema aqui com vocês hoje, é reagindo aos desafios da vida num espírito apropriado. Reagindo aos desafios da vida num espírito apropriado. E eu falo isso a partir de alguns fundamentos. O primeiro deles é enxergar e não negar a realidade.
A primeira coisa a se fazer para reagir aos desafios da vida com espírito apropriado é enxergar e não negar a realidade. Josué e Caleb não negaram a realidade de forma alguma. Eles não falaram, é mentira o que eles estão dizendo. Eles não falaram, lá não tem gigantes. Eles não falaram, os homens de lá não são fortes. A questão é que eles olharam para a realidade e eles encararam a realidade como um desafio. E esse aí tem uma lição especial para a gente, porque desafio não é sinônimo de derrota. Desafio para nós, por mais gigantescos que eles sejam, eles precisam ser encarados como um chamado, um convite para um confronto, ou usando uma outra palavra, para um enfrentamento. Desafio nos chama para enfrentamento. E era isso que Josué e Caleb estavam mostrando para eles. É assim que a vida é. A vida está cheia de desafios para nós. Nós vivemos a travessia de um deserto, nós vamos algum dia para o lugar que Jesus está nos preparando, nos preparou, como ele disse lá no Evangelho de João, que ele iria para nos preparar lugar, depois voltaria para nos buscar. Nós sabemos disso, nós que cremos. Esse é princípio da nossa fé, da fé cristã. Nós sabemos disso. Então, quando nós olhamos para o desafio da vida, para todos os desafios que eu passo, que você passa, os dias são difíceis, né? Nós temos cargas pesadas sobre nós, sobre nossa mente, sobre os nossos ombros, sobre nossa vida, sobre os nossos relacionamentos com as pessoas, com Deus, com tudo, com a gente mesmo. Então está na hora da gente aprender a enxergar e não negar a realidade. Então Josué e Caleb, eles fizeram isso, eles não negaram a realidade. Olha, eu vi uma tirinha de um jornal, eu até guardei a foto, a imagem, que eu achei muito interessante. Que uma senhora está lá, é só uma tirinha, uma chargezinha, tá, o médico e a paciente. O médico pergunta para ela, em qual parte que dói? E ela responde, a realidade. Quando eu li aquilo, eu achei extraordinário. Porque ele perguntou para ela, qual parte que dói? A realidade. A vida é assim. A realidade na vida nem sempre é a coisa mais gostosa. Nós temos momentos extraordinários. Mas nem sempre é a parte mais gostosa, quando nós olhamos para a realidade da vida. A realidade da vida, ela é formada por várias e diferentes circunstâncias. Alguns exemplos. A realidade da vida, ela é formada por uma ameaça de pandemia. Nós vemos uma ameaça de pandemia e, por incrível que pareça, com quase todas as pessoas que a gente conversa, o que nós percebemos é que essa pandemia toda, nós ficamos aguardando, olhando jornais, olhando televisão e aguardando que ela chegue até a nossa porta. Porque o que nós mais ouvimos é, ela vai chegar. Nós não sabemos se é no pique, se essa curva vai ser achatada, como vai ser, mas ela vai chegar. Então, um baita desafio da vida e nós estamos aí esperando por ela. E que espera é essa? Quem espera por uma pandemia? Quem espera por uma epidemia? Quem espera por um contágio de maneira sossegada? Está um desafio, tem um baita de um gigante aí. Né? Tem uma ameaça financeira. Nós não sabemos como nós viveremos ou como sobreviveremos a partir de uma possível crise econômica que é inevitável, que já existe, já está existindo. Desde que houve uma parada na cidade, no estado, no país, no mundo, já tem uma crise acontecendo, uma crise econômica. Nós sabemos disso. Alguns já estão sendo visitados por essa crise. Mas quando nós ouvimos falar tanto nisso, se nós temos que escolher entre a vida ou a economia, e a gente sabe que, na verdade, vida, economia, tudo isso faz parte da nossa vida, que é integral, não é compartimentalizada, não é? Não é só a questão da economia ou da saúde. Nós estamos vivendo, esperando nisso tudo. E aí estamos, de novo, estamos ouvindo sobre a ameaça de uma crise econômica. Outra ameaça, um problema sério, mas é a realidade. Depois, alguns enfrentam algumas enfermidades que já estavam presentes antes disso tudo acontecer. Ou talvez alguns contraíram outra enfermidade, e essa enfermidade precisa ser vista como realidade, não como negação. Por isso que eu disse, às vezes nós não encontramos tantas respostas nas pesquisas, respostas cristãs para as dificuldades da vida. Porque em determinados círculos, em determinados momentos, parece que há uma negação do sofrimento, há uma negação da dificuldade, há uma negação da realidade. Então temos que lidar com isso. Tem pessoas lidando com o problema de enfermidade, tem gente lutando com o problema do vício,
vício que nos destrói, que é terrível. O vício que é o contrário à virtude, é o vício, é aquilo que faz a gente ir se destruindo e não ter mais domínio sobre nós. Nós lutamos muitas vezes com a questão do pecado na nossa vida. Pecado contra Deus, pecado contra outras pessoas, e é uma realidade. Não tem como olhar e negar. É uma realidade, é uma luta. E você sabe, quando eu falo pecado, não é você pensar no pecado do outro, estou falando para você, para mim. Eu sei da minha luta, a luta com o pecado, você sabe a sua luta com o pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que ofende a Deus, aquilo que faz mal para o outro. Não é? Então, são lutas, mas são realidades e elas precisam ser enxergadas como realidades, assim na nossa vida. Nós sabemos que, por causa de coisas assim, nós ficamos arrebentados de culpa o tempo todo. Né? Tem gente que está lidando com a realidade de uma crise crônica de ansiedade e de angústia. É um fato. Fato. Gente que está na igreja, gente que não está na igreja, gente que é evangélico, gente que é católico, gente que é de qualquer outro lugar, que enfrenta isso. Enfrenta a ansiedade que está visitando todos os lugares. Com isso tudo que eu acabei de dizer, é quase impossível não ter ansiedade batendo a porta da gente. Né? E a angústia também chegando junto com isso aí. É uma realidade. E ela tem que ser encarada. Mas a gente precisa saber com que olhos nós vamos olhar para essa realidade. Né? Depois, tem questões relacionais, problemas sérios relacionais, que às vezes não são resolvidos. Problemas familiares que não são resolvidos, problemas conjugais, problemas afetivos, problemas relacionais com amizades, todos esses tipos são problemas relacionais, fazem parte da realidade da vida e estão aí como gigantes, estão diante de nós. E nós estamos olhando para eles. O que nós vamos fazer? Nós vamos negar a existência deles? Então, é enxergar a realidade e não negar. Esse é o espírito apropriado. Tem gente que já está lidando com a realidade do desemprego ou da falta de dinheiro suficiente para cobrir suas necessidades, suas despesas. E é uma realidade e precisa ser enfrentada. Tem gente que está enfrentando solidão ou insegurança na vida, mesmo sendo uma pessoa religiosa. É realidade. Não tem como negar. E não há por que negar. Josué e Caleb, antes de olhar para o heroísmo deles, normalmente até nas nossas pregações a gente tem o costume de olhar mais para o heroísmo. Esse negócio é claro que fascina a gente, é ou não é? Nós somos seres humanos, nós somos finitos, nós somos limitados. Portanto, nós procuramos o quê? O mito da perfeição em alguém. Nós procuramos um super-herói, nós procuramos um libertador aqui, alguém que possa nos socorrer de imediato. E o grande problema é que quando nós não olhamos para Deus, e eu volto nisso já já, nós nos frustramos, porque o mundo dos humanos é um mundo de gente imperfeita. Todas as pessoas são imperfeitas. Todas as pessoas têm suas imperfeições. Todas as pessoas têm suas lutas. Então nós ficamos procurando, às vezes iludindo, pelo mito dessa perfeição, do super-herói. E nós gostamos disso. Só que isso é uma história de ficção. A gente acha que vai ter ali o super-herói, e esse super-herói, então, ele nos tira, nos leva a sobrevoar por alguns lugares, como se tirasse os nossos pés aqui da terra. E não tem condição de fazer isso. Nós precisamos olhar para a realidade. E sabendo que não é questão de heroísmo. Então, antes de olhar para o heroísmo de Caleb, do heroísmo do Josué, eu preciso olhar o seguinte: eles ouviram o relato e em momento algum eles disseram, vocês estão mentindo. Eles simplesmente foram uma voz dissonante que diz o seguinte, é isso, mas nós podemos reagir de outro jeito. Nós não negamos a realidade. Tudo isso que eu disse são realidades da vida e não devem ser negadas, mas elas precisam ser encaradas como desafios e não como derrotas já preditas. Lembre disso. Encare toda essa realidade, todos os problemas, como desafio da vida e não como derrota. Enquanto nós ainda estivermos vivos, sempre vai ter chance da gente vencer os nossos desafios. Enquanto nós estivermos vivos,
sempre vai ter chance de vencer os nossos desafios, por mais gigantescos que eles sejam. Então, para reagir aos desafios da vida no espírito apropriado, primeiro, é enxergar e não negar a realidade. Segundo, é olhar todas as circunstâncias e não se deter pelo medo. Segunda coisa a se fazer é olhar todas as circunstâncias e não se deter pelo medo. O medo é uma coisa natural do ser humano. Ele se manifesta quando a gente está diante de alguma situação que a gente acha que é ameaçadora. Eu estava alguns dias atrás ouvindo uma palestra, assistindo uma palestra da doutora Courtney Beard, que ela é responsável pelo departamento de psiquiatria lá de Harvard, dos Estados Unidos. E ela estava falando sobre essa questão de lidar com o medo. E ela diz assim, olha, o conceito de medo primeiro que ela diz o medo é uma resposta emocional engatilhada pela percepção de um perigo ou de uma ameaça. O que causa uma alteração no funcionamento do cérebro, no funcionamento do corpo e do nosso próprio comportamento em si. Então o medo ele é uma reação emocional, é natural do ser humano. Mas, sobretudo, nesse momento em que ele detecta ou que ele percebe que tem perigo ou tem uma ameaça. Pronto. Olhar todas as circunstâncias e não se deter pelo medo. E ela diz o seguinte, tem 3 palavras que definem bem as reações do medo na nossa vida e na nossa estrutura, normalmente no nosso comportamento. As 3 palavras são o seguinte, luta, fuga ou paralisação. Diante do medo, nós lutamos, ou nós fugimos, ou nós ficamos congelados, paralisados. E é engraçado que quando eu olho para esse episódio aqui que nós acabamos de ver na Palavra de Deus, eu consigo ver esses 3 movimentos aqui, a gente consegue encontrar essas 3 reações ali naquele momento do deserto. A fuga, capítulo 14, versículo 3, o que eles propõem diante do medo é a fuga. Eles dizem o seguinte, não seria melhor voltarmos para o Egito? Não seria melhor arrebentarmos tudo? Não seria melhor desistir de tudo? Não seria melhor abraçar uma outra desgraça lá fora do que morrer aqui? Do que ser envergonhado aqui? Não seria melhor? Vamos fugir para outro lugar. Vamos fugir. Já diz a canção. É a fuga, é isso que eles viram diante do medo. E quantos de nós não fugimos assim também? Queremos fugir da situação, queremos deixar de enfrentar. Um segundo movimento que houve ali, que dá para ver, apesar de não ser tão paralisante, mas houve uma paralisação, apesar de não ser tão assim congelada, mas houve, de certa forma, tem até um aspecto positivo dela, mas houve uma certa paralisação por parte de Moisés e Arão. E olha, no capítulo 14, versículo 5, diz assim, então Moisés e Arão, quando eles ouviram o relato de que eles eram fortes, de que os inimigos iam devorá-los, que eles eram gigantes, ali a Bíblia diz, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação e da congregação dos filhos de Israel. Caíram sobre o seu rosto e da congregação dos filhos de Israel. Não tem a menor dúvida que houve ali uma angústia também no coração de Moisés e de Arão. Embora eles fossem representantes de Deus, fossem boca de Deus, fossem sacerdotes de Deus naquele contexto ali, e eram de fato sacerdotes, eram profetas e sacerdotes de Deus ali, naquele momento, mas eles veem diante de si uma situação calamitosa, que é a frustração com a vida, a frustração com as circunstâncias, a frustração com aquilo que eles estavam vivendo naqueles momentos. E eles paralisam. Mas paralisam diante do quê? Da ameaça. E o que paralisa diante da ameaça? O medo. Terceiro, tem a luta. Então teve a fuga, teve a paralisação e teve a luta. A luta é essa situação, ou essa reação de Josué e de Caleb. Ele diz, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, porque como pão os podemos devorar. Agora eles falam, nós vamos para a luta. Se o Senhor está conosco. A gente precisa identificar sempre o gatilho do medo. Sempre. Olha, no conceito da doutora Courtney Beard, ela diz o seguinte, o medo é uma resposta emocional engatilhada pela percepção de algum perigo ou de alguma ameaça. Então nós precisamos sempre descobrir qual o gatilho,
Qual o gatilho do medo na nossa vida? E a partir daí buscar em Deus, buscar em nossas reações, buscar sabedoria, a maneira real de lidar com ele. Qual o gatilho do medo? Algumas vezes o nosso medo ele é consequência de uma angústia que já vem. Angústia é aquele sentimento que a gente não sabe explicar como é. Mas ele é sufocante, ele sufoca a alma, ele sufoca o peito, ele sufoca a gente fisicamente. E essa angústia gera medo, medo violento dentro de nós. E olhando, é engraçado, porque, olha, mais uma coisa que eu acho interessante, tem um filósofo que não é cristão, mas um filósofo existencialista, o Heidegger, que dizia o seguinte sobre a angústia, ele diz, toda angústia, em última instância, angústia em relação à finitude da existência, ou seja, é uma angústia em relação à morte. Então não tem dúvida que esse povo estava passando por experiência dessa. Um dos filósofos que mais trabalhou essa questão da angústia era um filósofo cristão e foi pastor, o Søren Kierkegaard. E ele diz sobre a angústia o seguinte, angústia é um estado de inquietude do ser humano causado pela presença do pecado, vinculado à sua total liberdade, presença do pecado no mundo, na existência humana. Tá? Assim, a angústia pode ter uma relação com o pecado, isso na concepção do Kierkegaard, mas também pode ser o caminho para o reconhecimento ou realização da identidade e liberdade de cada um. Ele diz, pode inclusive nos levar à salvação. Eu estou olhando agora o que filósofos existencialistas falaram e olho para aquela realidade daquele povo e vejo isso, que diante da ameaça da morte, a angústia dominou. E às vezes é isso que está visitando a nossa vida, diante da ameaça de tantas coisas ruins em nós. Na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa fé. A falta de resposta para tudo, a falta de solução que a gente vai olhando, tentando ver a solução no governo, tentando ver a solução na economia, tentando ver a solução no marido, na esposa, no filho, no pastor, no padre, quem quer que seja. Nós olhamos nessa dimensão e vamos sendo detidos cada vez mais pelo medo. Jesus, quando lida com a angústia, ele toca no tema da ansiedade. E esse é um negócio muito importante, eu acho importante de frisar aqui. Por quê? Porque a palavra para ansiedade e angústia, a palavra grega é a mesma, que ela é a palavra grega agonia. É exatamente isso, agonia. É engraçado que nós também temos essa palavra em português. Mas Jesus lidou com isso falando o quê? Como é que a gente resolve essa questão da angústia? Jesus, Paulo, como eu citei na semana passada, eles chamam a gente para andar com Deus, para caminhar com Deus, mas sobretudo a partir de um exercício, o exercício da oração. É o que nos livra da angústia, é o que nos livra da ansiedade, é o que traz paz dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus, se você que está aí me assistindo, você crê em Deus de todo o seu coração, você crê que Jesus Cristo é Salvador da sua vida, Senhor da sua vida, morreu a sua morte, você arrependeu ou se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, invoca o nome dele para ser o libertador da sua vida, você é parte desse povo de Deus sobre quem ele derramou o Espírito dele. E um dos frutos, ou uma parte do fruto do Espírito Santo, é paz. Então, quando nós oramos, nós estamos fazendo um exercício espiritual. E no lugar dessa angústia, nós somos visitados pela paz. Aleluia. Olha, Paulo escrevendo a Timóteo, a carta pastoral, ele escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Medo nem covardia, a mesma palavra, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olhar todas as circunstâncias e não se deter pelo medo. Para reagir diante aos desafios da vida, no espírito apropriado, nós precisamos enxergar e não renegar a realidade, olhar todas as circunstâncias e não se deter pelo medo, nem pela covardia. Terceiro e último lugar, precisamos reagir com firme confiança no poder de Deus. Precisamos reagir com firme confiança no poder de Deus. Qual a convicção de Caleb? A convicção de Caleb está no capítulo 13, versículo 30. Ele diz o seguinte, somos perfeitamente capazes de fazer isso. Vamos para lá, vamos conquistar aquela terra. Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso.
E há algo eu acho importante da gente considerar aqui, porque essa palavra capazes que ele usa, essa palavra capazes, na tradução, existe uma tradução do grego para o hebraico, que era a Bíblia, que a igreja primitiva lia, chamada de Septuaginta, ou a tradução dos 70. Quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, do hebraico para o grego, a expressão que é usada do somos capazes aqui é uma palavra a palavra grega é dinessômeta, ou dunessômeta, como queiram. A raiz dessa palavra é dunamis, ou dinamis, de onde veio dinamite. Significa força, poder, capacitação. Caleb está falando o seguinte, nós fomos capacitados com poder para ir lá e fazer isso. Isso aqui precisa remeter a gente imediatamente agora para aquilo que Jesus falou lá no livro de Atos, registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando ele fala o seguinte, olha, vocês que creem em mim, o que ele diz lá? Vocês receberão poder, dunamis, o mesmo do termo que foi usado lá na expressão de Caleb. Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares. É exatamente essa capacitação. Jesus não disse se acontecer isso ou isso, ele disse vocês receberão poder. Ou seja, é um fato que acontece na vida daqueles que creem em Jesus. Na vida daqueles a quem é dada a revelação de Jesus Cristo. Na vida daqueles a quem o Espírito Santo veio e vem e continua vindo hoje, capacitando com poder. Poder para enfrentar todas as situações. Olhar para o gigante e falar, nós vamos lá para cima dele. Por quê? Porque nós confiamos no poder. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no poder de Deus que está sobre nós. Isso é o que gerou convicção dentro deles. E quando a gente olha dessa convicção, a gente vê que a fonte da convicção deles é Deus. Se você olhar aí no capítulo 14, versículo 9, você vai ver o quê? A declaração, o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Essa é uma declaração que vem no Antigo Testamento, essa é a declaração de Jesus no Novo Testamento. Jesus, nosso Senhor, fala, não tenha medo, eu estou com vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês. Ou aquilo que Davi traduziu lá no Salmo 23, versículo 4. Davi diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O pastor, o cuidador, o provedor da vida dele. Ele estava dizendo isso com essa convicção. A fonte da minha segurança, a fonte do poder não está em mim, está nele. E Jesus, quando manda os seus discípulos saírem e fazer outros discípulos em todos os lugares, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz o seguinte, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou com vocês. E ele sabia que enviar os discípulos para fazer outros discípulos em todos os lugares, em todas as regiões, eles sofreriam resistência, eles sofreriam perseguições, eles sofreriam violência e ataques e assassinatos, como aconteceu com os primeiros cristãos, que foram martirizados. E o que Jesus diz para eles? Não tenham medo, eu estou com vocês. O que Jesus diz para nós hoje? Não tenham medo, eu estou com vocês. Qual é a fonte do poder de Caleb para confiar e ir para cima dos gigantes? Deus. Qual é a nossa fonte? Deus, a mesma fonte. Isso é gerado pelo Espírito de Deus, é uma questão de fé, é ter a convicção de que o nosso socorro vem de fato de Deus, Ele é a nossa fonte. E que nenhum desafio, por mais gigantesco que seja, é maior do que Deus e o seu absoluto poder. Ele é o Todo-Poderoso. E eu vou usar a expressão clássica doutrinária daquilo que faz parte dos atributos de Deus. Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso e detém todo o poder. Ninguém mais, nem a injustiça desse mundo. Preste atenção, nem a injustiça desse mundo, nem o pecado, nem o mundo, nem o inferno conseguem resistir ao poder de Deus. Eu vou repetir isso para você. Nem a injustiça, nem o pecado, nem a morte, nem o mundo, nem o inferno conseguem resistir ao poder de Deus. Veja como Isaías colocou isso no capítulo 43, versículos de 11 a 13, está registrado assim, Deus dizendo, eu
Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Não há ninguém que pode te libertar disso que você teme. Eu anunciei salvação e a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, preste atenção, disse o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. E ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? O grande problema daqueles 10 espias foi que eles deixaram de confiar em Deus, de olhar para Deus, e olharam para suas próprias forças, para as circunstâncias, para tudo na perspectiva do ser humano, do coração humano e simplesmente da mente humana. E aí eles tiveram um problema sério, porque isso ataca até a autoestima. Quando a gente olha para nós diante dos desafios gigantescos que nós temos, nós nos vemos como limitados, nós nos vemos como impotentes. E eles estavam olhando para eles mesmos. Eles disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Então eles já olham, olhando assim, a força daquele povo contra a minha força. Depois eles disseram o seguinte, éramos aos nossos próprios olhos, e aqui é interessante você prestar muita atenção, era aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, eles se tornaram minúsculos, eles agigantaram mais ainda o desafio e aquele que estava diante deles, eles deixaram o problema muito maior e eles se tornaram cada vez menores. Eles foram se fazendo menores e tornando o problema maior. E essa é uma das coisas que pode acontecer conosco, se nós não reagirmos com firme confiança no poder de Deus. Não tem nada que vai ser resolvido. Não tem doença que vai ser curada, não tem mal nenhum que vai ser sanado, não tem relação nenhuma que vai ser reconciliada, não tem perdão nenhum que vai se manifestar, não tem amor nenhum que vai se manifestar em lugar nenhum, se não for com confiança no poder de Deus, não na capacidade humana, nem do outro e nem na minha. Esse é um desafio que a gente enfrenta todos os dias, o mesmo que eles enfrentaram. Olhamos para os gigantes, olhamos para os medos da vida, mas com quais olhos nós olhamos? Como nós nos consideramos diante deles? E ao mesmo tempo, como nós achamos que eles devem olhar, para quem eles devem olhar? Os espias falaram assim, nós também éramos como gafanhotos aos olhos deles. Eles já estavam falando da visão dos outros. Por quê? Porque os outros estavam olhando para eles. A partir do momento em que nós começarmos a olhar mais para a realidade do poder de Deus, as pessoas também, os desafios também, terão que ter noção de que eles não estão lidando conosco, estão lidando com Deus. E estão lidando com a questão de eternidade. E é coisa muito séria. Mas essa é a atitude para todos nós, em todos os momentos da vida, especificamente nesse momento. Agir e reagir com firme confiança no poder de Deus. O John Piper, pastor americano, disse o seguinte, olha, as pessoas que confiam em Deus sempre ficam confusas com o ateísmo prático dos crentes nominais. Eu vou concluir com isso aqui. As pessoas que confiam em Deus sempre ficam confusas com o ateísmo prático dos crentes nominais. O que é ateísmo prático? O ateísmo prático é a falta de confiança em Deus por parte dos 10 espias. Eles são nominalmente povo de Deus, mas na hora em que vem o desafio, na hora que vem o problema, na hora que vem a ameaça, na hora que vem o perigo, eles desconfiam de Deus. E a partir do momento que passamos a desconfiar de Deus, nós nos tornamos ateus, desconfiamos, não cremos mais em Deus. E ele chama isso de ateísmo prático. Esse é o espírito apropriado para a gente enfrentar os grandes desafios da vida, portanto. Primeiro, enxergar e não negar a realidade. Enxergar e não negar a realidade. Segundo, olhar todas as circunstâncias e não se deter no medo. Olhar todas as circunstâncias e não se deter pelo medo, não sermos detidos pelo medo. E por último, precisamos reagir com firme confiança no poder de Deus. Creio que isso era o que Deus queria compartilhar com você. Tenho muita certeza de que
Deus está me desafiando diante dessa palavra. Palavra para mim, para minha vida, para minha família, para minha casa. Nós enfrentamos vários gigantes, você também, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus estudos. Você enfrenta seus desafios. Você foi chamado por uma travessia nessa vida em nome de Deus, numa missão de Deus, mas você e eu, nós estamos passando por aqui lidando com essas imprevisibilidades da vida. E algumas delas nos ameaçam, elas soam como perigo, elas despertam medo. Então, ao invés de fugirmos ou paralisarmos, vamos reagir. E reagir no espírito apropriado. Para que Deus possa olhar para mim e para você e falar, olha, tem um espírito diferente dos outros. Esse espírito age nesse meu filho e nessa minha filha. E é muito interessante porque quando a palavra de Deus diz aqui, Deus fala que tem um espírito diferente em Caleb. O sentido do texto original é exatamente um outro espírito, um espírito diferente daqueles que os outros têm. Que Deus te abençoe muito, te ajude a reagir nesses dias de maneira e com espírito apropriado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa foi a sua palavra que nós compartilhamos. E eu oro para que, a despeito de não ser o mensageiro perfeito, mas que a mensagem do Senhor seja perfeita, chegue perfeitamente ao ouvido, à mente e ao coração de cada um, como o Senhor deseja. Que o Senhor leve cura, encorajamento, renovação para aqueles que desejam, precisam, que eles sejam visitados pelo Senhor nessa manhã, nesse dia, nesse momento que assistem isso. Que essa palavra os encoraje a não negar a realidade de forma alguma, a absorver, a assumir os desafios da vida, mas olhar todas essas circunstâncias, Deus, e não ficarem detidos por medo algum, pelo contrário, a reagir, confiando firmemente na ação e no poder absoluto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gente querida, eu espero realmente que o seu dia, sua semana e esse tempo seja um tempo de grande transformação, de grande visitação de Deus na sua vida. E creio que essa é a palavra de Deus para nós, diante de tudo isso que a gente está vivendo aí hoje, é ou não é? Bom, e eu quero trazer aqui para você, nesse momento, uma outra oportunidade. Nos nossos cultos, normalmente, logo depois que nós cantamos louvores, nós temos um momento de adoração, que é a hora da gente render, não só o coração, mas a nossa contribuição, nossos dízimos, nossas ofertas. Deixa eu dizer algo para você que está assistindo. Se você não tem familiaridade com os cultos, com a igreja, deixa eu só esclarecer algo para você. De maneira alguma, essa é a hora de cobrar por algo. Não cobramos por nada, não cobramos pela palavra, não tem milagre negociado de jeito nenhum, não tem bênção negociada de jeito nenhum. Nós não compramos Deus, não compramos a bênção de Deus de forma nenhuma. Isso é gratuito, isso é graça do Senhor. Agora, nós contribuímos com os nossos dízimos e nossas ofertas, primeiro, porque isso faz parte da fé que nós abraçamos. A nossa fé local, fé cristã, fé histórica, bíblica, assim compreendemos. Então, nós tiramos uma parte do muito que Deus tem nos dado, ou daquilo tudo que Deus tem nos dado, nós tiramos uma parte e devolvemos em adoração ao Senhor. Para que esse dinheiro? Dinheiro para sustentar as pessoas que vivem da igreja, pastores, funcionários, missionários, para socorrer necessitados da igreja, necessitados de fora e para ajudar na manutenção do local que a gente usa. Nós não recebemos dinheiro de nenhuma outra fonte, nenhuma em absoluto, de outro lugar, apenas da generosidade e contribuição das pessoas que são membros da igreja ou pessoas que se identificam com o nosso ministério. Se você estiver à vontade de fazer isso, você pode fazer isso também. Nós temos feito essa contribuição como? Temos feito transferências online ou depósitos, gente que pode ir no caixa eletrônico, não pode ir numa transferência, não pode fazer ela aí online, direto do celular. Ou fazemos aí pelo PicPay,
Se você tem esse aplicativo no seu celular, você chega o QR Code, aí você vai ver aí na tela, você pode chegar e digitar a sua contribuição. Os dados, para quem quer, os dados já estão aí na tela e estão aí embaixo também na descrição do vídeo. Então você pode olhar se você quiser contribuir. Esse é um tempo em que nós realmente estamos não fazendo essa petição desesperada. O que nós estamos fazendo é um tempo especial de que o povo de Deus possa ser mais generoso, para a gente cuidar das nossas necessidades e acudir necessitados que já se manifestam. Então tenha liberdade de fazer isso e faça com alegria, tá bem? E Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus te dê paz, te livre de todo o medo, Deus te dê tranquilidade, uma confiança renovada na ação e na provisão dEle. Eu quero só agora impetrar a bênção apostólica sobre sua vida. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça salvadora, maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai Celeste, esse amor incondicional e perfeito, que a comunhão, o consolo, a capacitação extraordinária do Espírito Santo venha sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe muito e até o nosso próximo encontro. Nós estamos na live aí durante a semana, você pode conferir no Instagram, até mesmo para a gente saber onde continuam as lives, os cultos, como os horários, tudo direitinho. No Instagram é igreja.caminho, igreja.caminho. Os cultos, você confere eles, esse dessas outras semanas que passaram, pelo site igrejacaminho.com/culto. igrejacaminho.com/culto. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau.